Oi, oi, minha gente! Hoje é dia de falar deles, os demonstrativos, este, esse, aquele, seus empregos. Uma dúvida muito comum entre as pessoas, um erro muito comum entre as pessoas, e hoje a gente vai tentar situar de vez aqui para esclarecer essas dúvidas. Bom, quando se trata do uso dos demonstrativos, este, esse, aquele, nós temos que considerar três tipos de referência. A primeira é a referência discursiva ou textual, a segunda é a referência espacial e a terceira é a referência temporal. Quando nós estamos pensando em cada tipo de referência, o uso desses pronomes se modifica. Então, cabe aí analisar direitinho antes qual é a referência, qual é a situação de emprego do demonstrativo, para depois nós podermos pensar aí qual é o pronome demonstrativo mais adequado. Vamos ao primeiro uso então. Bom, vamos falar inicialmente do uso dos demonstrativos na referência textual. Olha só, acontece o seguinte: os pronomes este, esta e isto nós usamos como pronomes catafóricos, ou seja, são aqueles pronomes que apresentam alguma coisa que ainda vai ser dito no decorrer do texto. Então, nós teríamos algo do tipo: este é o comunicado. Na próxima segunda-feira não haverá expediente. Nós vamos ver aí que este está apresentando ainda o que vai ser dito. Os pronomes esse, e isso são pronomes anafóricos e eles vão retomar algo que já foi referido no texto. Então, nesse caso, nós teríamos o exemplo: Maria falou que irá reclamar com o síndico. Isso parece que vai acabar em confusão. Então, nesse caso, você percebe que eu enuncio alguma coisa e depois retomo com o pronome isso. Então, nós temos aí este, esta, isto, os pronomes de ST para apresentar o que vai ser dito e os pronomes em SS para retomar o que foi dito. Os pronomes em ST como catafóricos, os pronomes em SS como anafóricos. Seguindo aí no exemplo, nós temos mais algumas situações agora que envolve o uso do pronome demonstrativo aquele. Nós vamos usar o aquele e o este como referência a dois elementos do discurso. Então, nós utilizaremos o aquele para nos referir ao primeiro elemento da enunciação e o este, esta, isto, para se referir ao segundo elemento da enunciação, que acaba coincidindo com o mais próximo na referência textual. Estamos falando do aquele e este como pronomes anafóricos que retomam elementos, mas nesse caso agora nós temos duas referências. Então, por isso nós usamos aquele para o primeiro e este para o mais próximo. Exemplo: ao conversar com Joana e Fernando, notei que aquela se encontrava tranquila e este nervoso. Então, nós vamos ver aqui que aquela se refere a Joana, que foi o primeiro elemento mencionado, e este se refere a Fernando, que foi o segundo elemento dessa enumeração. O outro caso é quando nós temos três elementos da enumeração. Então, nós vamos usar o aquele para o primeiro elemento de referência, o esse com SS para o segundo elemento da referência e o este com ST para o terceiro elemento da referência. Então, o primeiro mencionado aquele, o segundo mencionado esse e o terceiro elemento mencionado este. Exemplo: ao conversar com Joana, José e Fernando, notei que aquela se encontrava tranquila, esse estava tenso e este nervoso. Então, nós vamos perceber aqui que aquela se refere a Joana, esse se refere a José e este se refere a Fernando. Então, agora nós temos três elementos que serão retomados por aquele, esse e este, também como elementos catafóricos. Bom, com isso nós damos conta aí das referências textuais, mas ainda nós temos mais dois tipos de referência, que são as referências espaciais e a referência temporal. Ao tratarmos da referência espacial, as coisas mudam um pouquinho de configuração. Agora nós estamos apontando para elementos de discurso que dizem respeito a uma situação e não são referência dentro do texto. Então, o primeiro caso que nós temos é este, esta e isto. Então, os pronomes este, esta e isto como referência espacial vão dizer respeito àquilo que está junto do enunciador, junto da pessoa que fala. Então, nós usaríamos algo do tipo: isto aqui, vejam bem, vai desaparecer de minhas mãos.
Quando eu digo isso, eu entendo que o objeto, a coisa referida, está próximo de quem fala. Quando eu penso que está próximo de quem fala, eu tenho uma referência espacial. Ou seja, nós vamos ter aqui os pronomes este, esta e isso para se referir aos elementos que estão próximos do locutor, da pessoa que fala. Os pronomes esse, essa e isso, como referência espacial, vão se referir a objetos, coisas, elementos que estão próximos da pessoa com quem se fala, ou seja, o interlocutor aí. Então, nesse caso aí, nós diríamos: esse chapéu não cabe em tua cabeça. O chapéu está na cabeça da pessoa com quem eu falo, e aí nós vamos usar o pronome esse para se referir a algo próximo da segunda pessoa ou da pessoa com quem eu falo, né, do interlocutor. E o terceiro caso, nós usamos aquele, aquela e aquilo para nos referir àquilo que está longe dos interlocutores. Então, nós teríamos algo do tipo: vês ao longe aqueles prédios do BNH, eu converso com alguém, mas o objeto de referência está longe tanto de quem fala quanto da pessoa com quem eu falo. Bom, o terceiro tipo de referência é a referência temporal. Quando nós estamos numa referência temporal, as coisas também mudam um pouquinho, então nós vamos perceber como é esse uso. Olha só, este, esta e isto vão se referir ao tempo presente. Então, quando o interlocutor fizer menção ao tempo presente, usa os pronomes com ST. Algo do tipo: neste ano espero que tudo acabe bem. Então, é o ano presente. Os pronomes esse, essa e isso vão se referir a algo próximo. Pode ser um passado próximo ou um futuro próximo. Então, esse próximo ano será de vocês. Então, o ano que vem será de vocês, eu me refiro ao ano que está próximo com os pronomes em SS. E o terceiro caso é quando nós usamos aquele, aquela, aquilo como referência a um passado remoto ou um passado vago, né? Então, teremos algo do tipo: os animais daquelas épocas já não vivem, mas ainda podemos estudá-los. Então, aquele passado que é distante, que você não tem uma referência precisa, nós usamos os pronomes aquele, aquela e aquilo. Bom, até aqui nós demos conta das referências textuais, espaciais e temporais no que diz respeito ao uso dos pronomes demonstrativos. Mas não adianta simplesmente nós ficarmos nessa aula aqui, o interessante também é ir fixando, e para fixar o ideal é fazer exercícios. Então, inicialmente vamos analisar algumas frases e observar como seria esse emprego aí nessas frases. Olha só, inicialmente temos 6 frases aqui. A primeira: a caneta que está com você é mesmo de ouro? A segunda: os documentos que João levou são muito importantes. Meu paletó foi feito em Londres. Problemas que estamos resolvendo são mesmo complexos. Que guardava ele? Bolsa, indagou meu colega. Espero que despretensiosas consigam convencê-lo a vir ter conosco. Então, alguma coisa dita no início da carta. Então, como que você completaria essas frases aí, considerando as referências temporal, textual e espacial? Dê uma pausa no vídeo e a gente já vai conferir a resposta das questões. Bom, a primeira frase nós completaríamos do seguinte jeito: essa caneta que está com você é mesmo de ouro. Entendemos que aqui trata-se de uma referência espacial e eu estou me referindo a um objeto que está próximo da pessoa com quem eu falo. Então, uso essa caneta, né? Então, pronomes em SS numa referência espacial. O segundo caso é: os documentos, aqueles que João levou, são muito importantes. Então, agora nós estamos tratando de documentos que estão longe dos interlocutores, ok? Então, longe de todo mundo. Então, também é uma referência espacial, longe da pessoa que fala e longe da pessoa com quem eu falo. O outro: este paletó que foi feito em Londres. Este meu paletó que foi feito em Londres. Então, possivelmente na situação de discurso, o paletó em que a pessoa, com que a pessoa está vestida. Então, o paletó está próximo da pessoa que fala. Depois, na 4, nós temos: estes problemas que estamos resolvendo são mesmo complexos. Então, agora nós estamos pensando um problema que está próximo dos interlocutores, que são nós. Então, nesse caso, usamos o pronome este, esta, isto. Na 5ª frase, nós temos
que guardava ele naquela bolsa, indagou meu colega. É alguém que fala comigo e aí o objeto está longe dos interlocutores, usamos naquela. Na sexta, nós temos: espero que estas linhas despretensiosas consigam convencê-lo a vir ter conosco no início de uma carta. Então, no início de uma carta, nós estamos pensando na perspectiva textual, e aí nós usamos esta entendendo que as linhas escritas virão depois do pronome. Então, eu estou numa relação de catáfora, apresentando as coisas que virão a seguir. Seguindo aqui mais algumas frases para a gente analisar. A sétima frase seria: na certeza de que palavras tenham sido suficientemente claras, termino esta carta. 8. Estudei ambas, a peça e o romance, porque contavam uma história fascinante, porque apresentava novas técnicas dramáticas. 9. Projetos ainda se encontram lá engavetados. Mulher é mais tolhida socialmente que o homem. A. Se permitem direitos que se negam. 11. O que dizer? Opiniões que você acaba de expor. E 12, dados que tenho aqui, não os revelarei tão cedo. Então, vamos ver como que você responderia essas questões, como que você completaria essas lacunas. Vamos às respostas. Bom, na sétima frase nós temos: na certeza de que essas palavras tenham sido suficientemente claras, termino esta carta, entendendo que agora eu estou me referindo a palavras que foram ditas. Então eu retomo relação de anáfora numa perspectiva textual, retomo aí as ideias com essa. Na oitava, estudei ambas, a peça e o romance, este porque contava uma história fascinante, aquela porque apresentava novas técnicas dramáticas. Então nós estamos aqui com referências textuais, 2 elementos de referência, este retomando o último elemento da referência, que é romance, e aquela retomando o primeiro elemento de referência. Na frase 9 nós temos: aqueles projetos ainda se encontram lá engavetados, entendendo projetos que estão longe dos interlocutores, numa perspectiva espacial. 10. A mulher é mais tolhida socialmente que os homens. A estes se permitem os direitos que se negam àquelas. Então aí, retomando o último elemento de referência com este e retomando o primeiro elemento de referência com aquelas. 11. O que dizer dessas opiniões que você acaba de expor? Então alguém proferiu alguma opinião e agora eu estou retomando discursivamente essas opiniões. Então, numa perspectiva textual, é uma anáfora, uma retomada, mas se eu fosse entender algo que está próximo também do interlocutor, daria para usar o mesmo pronome, ou seja, a opinião do interlocutor, e aí o interlocutor também usaria o mesmo pronome, não teria erro aqui. Na última frase nós temos: estes dados que tenho aqui não os revelarei tão cedo, é algo que está com a pessoa que fala, então nesse caso nós usamos o pronome estes. Bom, o mais importante para ir fixando as regrinhas em relação aos pronomes é fazer exercícios. Então, por isso eu acrescentei a esse vídeo na descrição um link para você acessar um formulário com mais 3 questões objetivas para você verificar se realmente você aprendeu ou não, e eu também vou ter um feedback sobre as suas respostas. Então, eu convido você a preencher. Lá eu peço o seu e-mail e aí você preenche e recebe também no seu e-mail o feedback dessas respostas. Então, fica aí o convite para você responder essas questões e treinar mais um pouquinho. E até a próxima dica!